Alô, Nós vamos alô. combinar algum gesto, tipo salve-me, assim? E aí, Beto, como é que tá a contagem? Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Munhoz, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E é um prazer estar aqui com vocês hoje em mais uma live do Centro de Oncologia, discutindo um pouquinho o impacto da pandemia por coronavírus no dia a dia dos nossos pacientes oncológicos e como que a gente vem adequando nossas rotinas para atender o paciente com segurança. E a ideia de hoje é realmente abordar inúmeros temas pertinentes ao paciente oncológico e fazendo aí comentários e dando ênfase a principalmente nossa preocupação com eventual atraso em diagnósticos e perdas de segmento e perda de oportunidade de tratamento. Eu agradeço a participação de todos que estão online, ao vivo aqui pelo Facebook. E antes de abrir para as perguntas e começar a nossa transmissão de fato, eu vou apresentar os médicos que estão aqui conosco hoje, do Hospital Sírio-Libanês, e que estão à disposição para responder a todas as perguntas que vocês, porventura, tenham. Então, falando lá de Brasília, o Dr. Fernando Blum, que é médico hematologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Aqui em São Paulo, o Dr. Jorge Sabaga, médico oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Dr. Olavo Ferrer, médico oncologista também do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Dr. Túlio Pfiffer, médico oncologista aqui do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E talvez a mais importante de todos nós, doutora Miriam Conrad, que é médica infectologista e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e que vem participando ativamente e capitaneando aí muitas das ações nesse momento de pandemia, e eu tenho certeza que vai poder contribuir e nos ensinar muito. Então, por favor, tragam perguntas para a doutora Miriam e para todos que estão participando aqui hoje. Ao longo da transmissão, todos que estiverem acompanhando podem enviar suas perguntas e dúvidas através do Facebook, isso vai ser me transmitido por WhatsApp e eu vou abrir as perguntas para a discussão. Então, já começando a nossa discussão e o nosso bate-papo, e a ideia é fazer algo bastante informal e bastante informativo hoje. Pessoal, o que a gente tem de dados sobre o impacto da pandemia para o paciente oncológico? Tanto para os pacientes que têm o diagnóstico de câncer, mas para aqueles pacientes que ainda não tiveram diagnóstico, que podem ter um retardo nessa investigação inicial e um retardo no início do tratamento. Olha, Rodrigo, a gente está vivendo um momento ímpar, porque eu não me lembro, acho que ninguém de todos que estão assistindo se lembra de algum momento em que, por tanto tempo, foi negligenciado uma série de coisas, né? Consulta médica, exames médicos, não por deliberação de ninguém, de qualquer um dos pacientes, mas por uma questão conjuntural. Então, nós estamos há praticamente 2 meses em isolamento social, e esse isolamento social tem se refletido numa diminuição acentuada de procura de médicos e de procura de atendimento médico. Então, alguma coisa seguramente vai acontecer com uma quantidade de demanda que claramente deve estar reprimida por razões evidentes, que eu acho que a gente não precisa discutir aqui, ou até pode vir a discutir aqui, mas por razões diversas causadas e geradas por essa pandemia,
Mas o que nós estamos vendo é que seguramente uma quantidade enorme de exames diagnósticos não estão sendo feitos. E isso vai ter implicações no futuro bastante preocupantes. Rodrigo, a gente tem, nesse sentido, a gente tem alguns dados americanos dos primeiros 3 meses de pandemia nos Estados Unidos, que mostra uma diminuição de exames de detecção precoce para os 5 principais tumores sólidos, mama, colo retal, pulmão, próstata e câncer de cérvix, onde é uma modalidade onde a gente tem exames de detecção precoce, uma queda bem importante nesses 3 meses, deixaram de ser feitos 22 milhões de testes de screening nesses pacientes, e se estima que provavelmente 80 mil casos de câncer não foram diagnosticados de fevereiro até o final de maio desse ano. Então, isso certamente a gente sabe que vai gerar uma demanda reprimida e provavelmente a gente ainda não tem a fotografia complexa do panorama, mas provavelmente a gente espera encontrar tumores mais avançados do que a gente esperaria por conta da pandemia. E isso é extremamente preocupante. Esses dados são muito alarmantes. Naturalmente, a gente vai ter, como mencionado aí, uma demanda reprimida e uma segunda onda de casos, mas talvez o que mais nos preocupe seja justamente essa perda de janela de oportunidade para diagnóstico de tumores que podem ser tratados com intuito potencialmente curativo. Ou seja, talvez a gente passe a diagnosticar alguns desses casos já fora de uma fase em que você poderia curar esse câncer. E isso é muito alarmante no dia a dia, né? Acho que tem, bom, não sei se, mas existem, inclusive, não necessariamente diagnósticos, mas propriamente até segmento de pacientes no qual, em algumas situações, não são poucas, não é a totalidade das vezes, mas não são poucas as situações em que o diagnóstico precoce de uma recidiva tumoral é impactante no prognóstico da pessoa. Então, o médico tem que pesar custo-benefício de adiantar ou atrasar determinados exames, mas cada caso é um caso, e existem casos em que esse atraso não deve ser feito, e a gente tem que ficar em cima. É preocupante, esse cenário é preocupante. Nós vamos estar vivendo uma onda pós-pandemia que realmente a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, mas o cenário prenuncia-se preocupante, de uma maneira geral, bastante preocupante. A gente Uma discutiu coisa um pouquinho... Desculpa, vai lá, Miriam. Posso falar? Uma coisa que a gente tem que pensar do ponto de vista epidemiológico, né, que a gente está diante de uma infecção e de uma pandemia, que quando a gente avalia o potencial de transmissibilidade dessa doença, que é definido pela gente como R0, né, a gente sabe que a gente só vai atingir uma situação epidemiológica confortável em termos de transmissibilidade na comunidade, para voltar à situação de normalidade mais próxima ao que a gente vivia antes, quando a gente tiver mais ou menos aí 60% da população já imune a essa doença, né? Hoje em dia, pelos dados que a gente tem no máximo 5% da população imune. Então, as pessoas elas têm que entender que a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus e vai ter que aprender a lidar com essa nova situação de normalidade, muito provavelmente até o final do ano e até que chegue uma vacina. E é muito importante que a gente não deixe que os benefícios do distanciamento social, que os benefícios que a gente sabe são de diminuir a transmissibilidade da doença e permitir com que o sistema de saúde absorva esses pacientes, que eles se percam em malefícios grandes para boa parte da população que talvez tenha o diagnóstico de câncer, de uma doença com potencial de cura grande e atrasado. Né? Então, é muito importante que os serviços de saúde eles aprendam a lidar com essa realidade e criem fluxos seguros para os pacientes continuarem fazendo o screening do câncer e continuarem fazendo os seus tratamentos. Essa é uma mensagem importante. De fato, esse impacto negativo em atraso, ele não se aplica só a doenças oncológicas, né? Não. A gente tem dados, por exemplo, de Nova York mostrando um aumento significativo no número de mortes por causas cardiovasculares, por eventos neurológicos. Então, naturalmente, a gente tem uma ameaça muito grande que vem do vírus em si, mas é fundamental não negligenciar os problemas que já estavam por aí, que tinham um impacto muito, muito significativo no nosso dia a dia. Então, realmente, investigar sintomas,
aqueles pacientes que já têm diagnóstico ou fatores de risco, ou que já vêm em acompanhamento por qualquer motivo, arrumar formas de manter um acompanhamento regular para que a gente, de fato, não perca a oportunidade de fazer um diagnóstico oportuno da volta de um tumor, por exemplo, ou um diagnóstico inicial em alguém que, porventura, tenha algum risco já qualificado, enfim. O Túlio, acho que quer fazer algum comentário? Eu acho que é muito nessa linha, né? Então, obviamente que a pandemia é uma situação nova para todo mundo, e um dos grandes desafios da pandemia é justamente continuar cuidando da saúde da população como um todo, né? Obviamente, hoje o foco maior dessa discussão vai ser a oncologia, mas o mesmo princípio se aplica a doenças cardiológicas, neurológicas e tantas outras doenças sérias importantes. De início, obviamente, existe um susto coletivo, né? Muito medo e dúvida em relação a incertezas do que isso significaria. E agora, passado 2 meses, começa a ficar claro que, assim, primeiro que os bons serviços, os bons hospitais estão se estruturando para, obviamente, continuar cuidando da saúde das pessoas oncológicas, cardiológicas, neurológicas, o que é fundamental. E, como a Miriam comentou, existe uma chance considerável da gente ter que conviver com esse vírus alguns meses, né? Então, se em 2 meses milhares de pessoas deixarem de fazer o diagnóstico, em algum momento a gente tem que retomar o cuidado dos pacientes, né? Porque outro aspecto que eu acho que também vale muito a pena ser comentado é em termos de prognóstico, né? Então, obviamente que a pandemia viral é um risco biológico real. A gente sabe que uma porcentagem dos pacientes tem quadros clínicos extremamente graves, e uma parte desses pacientes, infelizmente, falecem, né? E a gente sabe que isso é real. Mas quando a gente pega a letalidade, a mortalidade de uma doença viral ou de um câncer não tratado, é muito pior, né? Então, câncer silencioso, pessoas que estão convivendo com câncer em casa, que não estão diagnosticando, que não estão tratando, como o Rodrigo comentou mais cedo, a gente perde muitas vezes uma janela de cura muito importante, né? E essa janela de cura não vai voltar. E considerando que nós vamos conviver com esse vírus possivelmente muitos meses, a gente tem que retomar o cuidado da população como um todo em outras áreas também, né? Eu acho que Uma outra... fala, Blum. Eu acho que resumindo o que vocês estão falando, é até uma conversa que eu tive com um paciente recentemente, ele estava questionando se faria ou não um procedimento de transplante, muito importante para a doença dele, muito importante para a doença dele. E o questionamento na prática você tem uma doença real, a outra doença, a Covid, ela é uma doença potencial. A gente precisa priorizar a sua doença real, até para que a gente passe por esse período e você supere isso, você preserve a sua saúde durante esse período e possa enfrentar e possa retomar a sua vida quando essa pandemia chegar no final. E a grande questão é que o paciente, ele entende e vê na gente que nós temos muita responsabilidade, nós temos que proteger os pacientes para que eles possam continuar fazendo isso que nós estamos aqui dizendo que é possível. É possível continuar tratando as suas doenças, apesar de ter uma doença potencial grave. Eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente está agora com perto de 400 pessoas conectadas na live e algumas perguntas estão começando a entrar. Então, o doutor Olavo vai fazer alguns comentários e eu tenho, antes da gente partir para as perguntas da audiência, uma pergunta para fazer para o grupo como um todo. Doutor Olavo, por favor. Um ponto que me preocupa, especialmente no Brasil, citei esses dados americanos, e a gente tem que lembrar que a detecção precoce no Brasil não é nem de longe tão eficaz ou tão prevalente quanto nos Estados Unidos. A gente sabe que a maioria dos cânceres aqui no Brasil são detectados já com sintomas, quer dizer, já de saída são cânceres mais avançados do que os cânceres detectados por detecção precoce, né? E as pessoas com esse pavor da pandemia, elas esquecem essas outras doenças, especialmente o câncer. O câncer é uma doença progressiva, quer dizer, você ignora sintomas e você retarda por 1 mês, 2 meses, isso provavelmente deve ter um impacto na curabilidade desses cânceres e no resultado final a médio e longo prazo nesses pacientes, né? A gente discutiu um pouco sobre o impacto de um eventual atraso no diagnóstico e dessa contenção de exames e de avaliações que a gente está vivendo. Mas o que a gente tem de dado atualmente do impacto da pandemia
em pacientes que já têm o diagnóstico estabelecido de câncer e que estão, por exemplo, em tratamento? Como é que é a evolução desses pacientes? A gente espera maior taxa de complicação, menor taxa de complicação? Isso muda em função do tratamento, do tipo de tumor? O que tem hoje de dado disponível, ainda que essa seja uma verdade em construção? Ou seja, esse é um cenário que está mudando o tempo todo, né? À medida que a pandemia se expande, a gente tem mais e mais evidências e as nossas certezas vão mudando com o tempo. A gente está passando por esse processo o tempo todo. Mas até hoje, o que a gente tem de dados sobre evolução do coronavírus em pacientes oncológicos? Como você comentou, Rodrigo, é tudo muito recente, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, obviamente, a gente tem ficado muito atento nas publicações, papers, troca de experiência. Como a gente bem sabe, inclusive, a gente teve reunião com o Memorial Sloan Kettering em Nova York para trocar experiências com eles e tudo mais. E assim, o primeiro grande receio que existia é que o paciente oncológico, conceitualmente, ele está imunossuprimido, né? Então, obviamente, isso tem um risco maior de quando ele pega uma doença infecciosa, essa doença infecciosa eventualmente vir a ser mais grave. Outro aspecto também que se discute bastante é que um risco maior do paciente oncológico se contaminar pelo vírus, até porque ele está frequentando ambientes hospitalares ou clínicas, né? Eu acho que vai ser muito importante ao longo dessa live, dessa reunião, a gente inclusive abordar quais são todas as medidas de segurança e proteção que a gente está tomando para zelar pela saúde dos nossos pacientes. Em relação à experiência, a gente começa a ter agora casos de pacientes em tratamento oncológico que vieram a ter a infecção, e eu acho que é muito interessante comentar aqui, inclusive, que a gente está querendo fazer um banco de dados aqui no Centro de Oncologia para a gente ter um número robusto e real que espelha a realidade desses pacientes. Um aspecto, eu acho que vocês vão concordar, que é muito importante, que tem que ser levado em conta, é que momento da doença que o paciente também está, né? Então, obviamente, por exemplo, pacientes que estão em segmento clínico, se eventualmente eles vierem ter um contato com o vírus, a gente acredita que o impacto com o vírus seja menor do que um paciente que está numa fase, um tratamento mais intenso, por exemplo, um transplante de medula óssea. Então, dos aspectos certamente relevantes que a gente tem que prestar atenção em que momento da doença que o paciente está, que momento do tratamento que o paciente está, e possivelmente diferentes ferramentas terapêuticas se reflitem de uma forma diferente, eventualmente o paciente vir a ter contato com o vírus. São diferentes doenças, são diferentes tratamentos, são diferentes momentos na vida do paciente, quer dizer, existe uma convergência de senilidade com doença oncológica que é inerente ao diagnóstico do câncer, é inerente à carcinogênese, né? E você sabe que o câncer incide em pessoas mais velhas, mas então existem particularidades do paciente, particularidades da doença e particularidades do tratamento que vão interferir numa resposta específica. Então, cada doente tem que avaliar isso e o médico tem que ter essa participação. Essa discussão tem que ser muito franca do paciente com o seu médico para discutir todos esses cenários. E assim, de uma maneira geral, o paciente oncológico, como qualquer outro paciente, tem que manter todos os cuidados absolutamente fundamentais de isolamento, de higiene, de lavar as mãos. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas é muito importante que a gente particularize, né? Que doença por doença, tratamento por tratamento, paciente a paciente. Não coloque tudo num grande saco num grande conceito, doença oncológica e Covid. Né? São questões absolutamente particulares. A gente tem uma pergunta aqui da Selma Sades, que está mais ou menos em linha com o que a gente está discutindo agora. Naturalmente, a gente fez adaptações às nossas rotinas para garantir o cuidado do paciente oncológico com segurança. Isso vai desde revisão dos fluxos internos na instituição, isolamento dos pacientes que têm o diagnóstico confirmado de coronavírus, triagem de pacientes que chegam ao hospital para que você não tenha compartilhamento de ambientes, ou seja, áreas seguras e áreas onde você tem a circulação. Mas a gente fez outras mudanças mais tênues, por exemplo, ajuste nas datas de consulta, adiamento no exame de imagem. E a Selma traz a seguinte pergunta, e acho que a gente poderia responder de forma genérica, mas que é a seguinte: faço o controle de um câncer de mama já há 10 anos, e esse ano ainda não fiz os meus exames de imagem.
Será que posso esperar mais alguns meses? Acho que a dúvida aí geral é que margem que a gente tem para eventualmente adiar um exame de acompanhamento versus um exame de avaliação de resposta, ou seja, para saber se seu tratamento está funcionando ou não. Como que a gente, como centro de oncologia, está lidando com essa flexibilidade ou não nesse momento de pandemia? Acho que a gente tem que, nesse sentido, a gente tem que reconhecer que as diversas sociedades que representam as diferentes subespecialidades, como o Jorge falou, câncer não é uma doença só, são várias doenças, ela é dependente do paciente, da localização e também o impacto de uma eventual infecção vai depender dos tratamentos que essa pessoa, que esse paciente está recebendo. Mas uma questão importante é que as diversas sociedades já tem alguns guias de como proceder em relação às diversas doenças, o que é seguro de ser adiado e o que não é seguro de ser adiado, o que pode ser adiado por tempo indeterminado, o que pode ser adiado por alguns meses e o que pode ser adiado por algumas semanas e o que não pode ser adiado. O que a gente não pode é adiar um tratamento de um paciente que tem um problema que não pode ser, que não permite esse adiamento. Isso pode comprometer definitivamente as possibilidades de cura e sobrevida desse paciente. Especificamente para essa pergunta, que uma senhora que já está há 10 anos em segmento de um tumor de mama que ela teve no passado, eu acho que em linhas gerais a gente começa dividindo o paciente aqueles que estão em fase inicial do tratamento, né, um tratamento potencialmente curativo, e obviamente esse não pode atrasar o tratamento, porque pode perder a janela de intuito curativo, quer dizer, um risco enorme se a gente perder essa janela de tratamento com intuito curativo. O segundo grande grupo de pacientes, obviamente a gente pode desdobrá-los em vários aspectos, mas o segundo grande grupo são pacientes portadores de neoplasias crônicas, cujo tratamento visa o controle, né? E o terceiro grande grupo são pessoas que fizeram o tratamento oncológico passado, já completaram o tratamento, que provavelmente é a questão dessa primeira pergunta, o câncer de mama depois de 10 anos, e fazem seu segmento clínico, seu check-up de rotina. Então, acho que esses são os três grandes grupos. Até como uma medida inicial de diminuir o fluxo no centro de oncologia, até entender o que estava acontecendo, quanto tempo nós vamos conviver, qual é o risco e se adaptar à nova realidade, uma das medidas iniciais que praticamente todos os centros de oncologia fizeram é justamente identificar essas pessoas que já completaram o seu tratamento com intuito curativo, que agora estão em segmento clínico e check-up de rotina, e como regra, esses pacientes, em sua grande maioria, a gente já postergou, no primeiro momento, os exames de controle nesses 2, 3 meses. Agora, considerando uma realidade que possivelmente nós vamos conviver com esse vírus até final do ano, até chegar uma vacina que certamente deve demorar mais do que a gente gostaria, não dá para postergar 6 meses, um ano, né? Então, em algum momento, esses pacientes que a gente postergou os exames de segmento clínico, check-up de rotina, está chegando o momento de, junto com seus respectivas equipes médicas, discutir a forma mais segura e adequada de retomar esses exames de controle. O próprio Jorge levantou mais cedo que mesmo esses pacientes em segmento clínico, a doença, infelizmente, pode voltar, né? E deixar uma doença recidivada oculta por muitos meses é muito temerário, é um risco muito elevado, por vezes maior que o próprio risco do vírus, né? Então, a gente tem que retomar o cuidado dos pacientes, inclusive nesse terceiro grupo de pessoas que fizeram um tratamento no passado com intuito curativo e agora precisam de check-up, de segmento clínico. Acho que na hematologia, eu só queria contribuir que a gente tem nós estamos tratando câncer do sistema imune, né? A maioria dos cânceres da hematologia, eles são de células que compõem respostas, né? Então, além dessas questões importantes já ressaltadas, acho que o médico, junto ao paciente, ele pode avaliar como ele pode fazer um ataque a esse grupamento celular, comprometendo um mínimo de resposta imune. Haja vista que a hematologia ela vem evoluindo em termos de droga-alvo, enfim, a seleção de tratamentos mais adequados para a pandemia também vem sendo elaborados pelas sociedades e sendo sugeridos para que você eventualmente escolha tratamentos que causam, por exemplo, menos destruição de linfócitos, que parecem ser células importantes nesse tipo de resposta. Então, acho que esse é um momento até de repensar quando tratar, quem tratar e como tratar.
A gente tem uma pergunta aqui do Walter Qualia, e que complementa um pouquinho a discussão que surgiu da pergunta da Selma. O Walter pergunta qual o risco de ir ao hospital para fazer sessões de quimioterapia ou de qualquer tratamento. E aí acho que a Miriam podia contribuir um pouquinho. Imagino que todos os hospitais que tenham um braço de cuidado oncológico fizeram adaptações à sua rotina para garantir a segurança do paciente. Como é que a gente está lidando hoje aqui no Sírio com essa realidade, Miriam? E como garantir, então, que o Walter possa ir ao hospital e fazer um tratamento com segurança? Isso eu acho importante a gente falar como que a gente faz para minimizar esse risco do paciente oncológico, né? Para a gente não trazer só mais ansiedade para o paciente oncológico, né? Diante Sem da dúvida. epidemia. Então, assim, todos os hospitais que têm pacientes oncológicos, eles já pensaram nesse fluxo apartado, né? Então, aqui no nosso hospital, por exemplo, já foi pensado, como o Rodrigo falou, né? Todo um fluxo diferenciado para o paciente que não tem o Covid daquele paciente que tem o Covid. Então, entradas diferentes do pronto-socorro, lugares diferentes para o paciente fazer exame ou não, andares diferentes onde o paciente com Covid ele é internado ou o paciente com suspeita ele é internado e o paciente oncológico, ou o paciente mesmo não sendo oncológico, que tem outra doença, né? E é muito importante a gente lembrar do mecanismo de transmissão do novo coronavírus, né? Então, a gente tem um mecanismo de transmissão, que é quando a pessoa que está transmitindo a doença, seja ela sintomática ou assintomática, ela libera no ar gotículas com partículas virais, e esse mecanismo de transmissão a gente pode controlar usando a máscara, e é por isso que a gente hoje em dia indica a máscara para todo mundo, né, de forma universal. E o segundo mecanismo de transmissão importante é a transmissão pelo contato. Então, você encostar a sua mão numa superfície potencialmente contaminada e levar a sua mão contaminada na mucosa, boca, nariz e olhos. Lembrando que o vírus ele não pula da superfície para a sua mucosa, né? Você precisa levar ele de forma ativa com as mãos. Então, se o paciente vier ao hospital, que o hospital garanta esse fluxo apartado, usando máscara e tendo sempre em mente esse cuidado de não levar a mão no rosto, ou se porventura tiver que levar a mão no rosto, higienizar as mãos com álcool gel antes de levá-la no rosto, para ajeitar um óculos, ajeitar a máscara, ele está seguro. Eu queria Acho falar um importante pouquinho sobre lembrar Brasília. também. Vamos chegar lá. Acho importante lembrar também que a gente está com uma rotina agora aqui para a segurança dos pacientes de testagem dos pacientes que são admitidos, seja para cirurgia, seja por qualquer problema de saúde, ou seja, a gente faz esse teste na entrada e a partir do resultado define aí o remanejamento interno, justamente para que você tenha áreas seguras e áreas em que você tenha confirmação de que não há casos de Covid circulando. É importante, acho que, mencionar também que muitas dessas rotinas estão em construção, a gente vai adaptando em função daquilo que se vê na realidade de cada centro. Então, acho que não dá para generalizar de forma alguma, e é fundamental que se entenda o momento epidemiológico, ou seja, o momento da pandemia de cada cidade, de cada região. Mas, por exemplo, aqui no Centro de Oncologia, nas próximas semanas, a gente vai instituir uma rotina de verificação 48 horas de sintomas através de contato telefônico pelo WhatsApp. Isso, mais uma vez, vai ser verificado no momento que o paciente chega para o tratamento, então, uma busca ativa por casos sintomáticos. Um interrogatório sobre eventual contato com pacientes que tenham tido, não pacientes, mas com comunicantes, com pessoas do convívio que tenham tido o diagnóstico confirmado de Covid, justamente para aumentar a segurança de quem vem para tratamento. O Fernando queria fazer alguns comentários aí sobre a rotina em Brasília. Como é que está funcionando em Brasília, Fernando? Além do que você citou, brevemente, é que em Brasília a gente vem de unidades ambulatoriais, né? Então, são unidades ambulatoriais dedicadas. Só contextualizando aí, pessoal, unidade ambulatorial quer dizer unidade em que não tem internação, né? Unidades em que o paciente passa por consulta e recebe tratamento sem internação. E a gente tem duas dessas unidades ambulatoriais, né, essas clínicas, como vocês bem explicaram, que são dedicadas à consulta, quimioterapia, radioterapia, coleta de exames, enfim, mas que são dedicadas a pacientes em tratamento e pacientes com diagnósticos. Então, a gente tem trabalhado para deixar essas áreas totalmente Covid livres, né? E temos o hospital que ele faz a parte, uma vez por essas medidas que o Rodrigo detalhou, né? Uma vez que você detecta que esse paciente tem algum sintoma respiratório, ele é desviado para áreas de atendimento específicos, né? Então, a gente consegue ter uma separação física muito boa aqui na cidade. E a gente tem também uma unidade externa ao hospital de radiologia.
A Silvana Ramos tem uma pergunta que acho que dá para a gente responder de diferentes formas. A pergunta dela é a seguinte: boa noite, estou com muita tosse, um pigarro e tive pneumonia. Devo ir ao hospital? Acho que essa é uma pergunta interessante para a gente discutir o seguinte: o sintoma no paciente oncológico é diferente do sintoma no paciente que não tem o diagnóstico de câncer? E outra coisa, vale sempre a pena discutir mais uma vez: quais são os sinais de alerta aí que levam o paciente ao pronto-socorro e que, porventura, demandem uma internação hospitalar? Talvez a Miriam acho que seja a melhor pessoa para responder isso agora. Você quer saber dos sintomas de Covid, né, no Dos caso? sintomas de Covid, claro, claro. Tá, então quando a gente fala do Covid, na verdade, o que a gente tem visto e que tem sido descrito na literatura é que os sintomas do paciente oncológico são basicamente os mesmos que a gente vê em quem não tem câncer, né? Então, os sintomas mais comuns são febre, tosse, dor no corpo, né? E alguns pacientes têm dor de garganta, alguns pacientes têm diarreia. Normalmente, como que acontece a infecção pelo Covid? Quando você começa a ter os sintomas, o período crítico que a gente fala é do 7º ao 11º dia depois de iniciados os sintomas, que é o período no qual os pacientes que evoluem com quadro grave, que são em torno de 15%, acabam apresentando o quadro pulmonar que leva à falta de ar, né? Então, começou a apresentar os sintomas, tem que ficar muito atento se você começar a ter falta de ar, a respiração mais curta, se começar a ter uma febre muito persistente. Uma coisa que a gente sugere muito para os pacientes é que muitas vezes o paciente com infecção pelo COVID, ele não tem uma falta de ar proporcional à falta de oxigênio dele no sangue, que a gente chama de hipóxia. Então, tradicionalmente, esses pacientes eles têm uma hipóxia, que é uma baixa na oxigenação do sangue, com muito pouco sintoma. Então, na medida do possível, a gente tem orientado os pacientes a tentar arrumar um oxímetro emprestado ou comprar para monitorar a oxigenação do sangue e ver se a oxigenação do sangue está acima de 93%. Quem não tem condições de comprar, os postos de saúde eles estão orientados também a fazer essa monitorização da oxigenação no sangue dos pacientes. Muito bom. Tem uma pergunta muito boa aqui da Jaque Silva. A gente mencionou aí alguns dos ajustes que a gente fez, mas um ajuste que a gente foi obrigado a incorporar diz respeito ao uso de técnicas de telemedicina de avaliação à distância. E a pergunta da Jaque é a seguinte: vocês acham adequado, do ponto de vista oncológico, fazer uma consulta de segmento por telemedicina? Quais os prejuízos dessa conduta para o paciente e quais as limitações que a gente tem com as tecnologias atualmente disponíveis? Eu acabei complementando um pouquinho a pergunta da Jaque. Jaque, essa é uma pergunta muito importante e que a gente também está aprendendo, né? Então, agora, pela pandemia, pela primeira vez, inclusive, a gente tem uma janela de respaldo jurídico em que a gente está respaldado a fazer telemedicina e todos nós, de alguma forma, com maior frequência ou menor frequência, a gente tem feito consulta de telemedicina. Eu acho que, obviamente, tem algumas vantagens, né? Primeiro, a praticidade, a pessoa não precisa se deslocar, a segurança, a pessoa está na sua casa e, às vezes, inclusive, em São Paulo, no CIRB, a gente tem muitos pacientes que vêm de outras cidades, outros estados, muitas vezes o paciente não precisa viajar, se expor no aeroporto, né? Isso, com certeza, é uma grande vantagem. Obviamente, tem limitações importantes que a gente tem que levar em conta, né? Então, a primeira e mais evidente, que numa telemedicina, a gente não tem como examinar o paciente. E a avaliação clínica, o feeling clínico, botar a mão no paciente, auscultar, palpar, nos dá muita informação, né? E muitas vezes complementa exames complementares, com certeza. Outro aspecto que, obviamente, a gente está a pandemia está levando o mundo para ferramentas digitais, inevitável, como esse próprio Meeting, essa live que a gente está fazendo. Mas oncologia muitas vezes envolve emoções, sentimentos, expectativas e prognósticos e detalhes de comunicação que, pelo menos eu, como médico oncologista, tenho uma certa dificuldade de replicar na telemedicina nuances de comunicação que muitas vezes faz diferença diante de uma doença oncológica, que envolve aspectos emocionais profundos, né? Eu acho que também tem diferenças na telemedicina propriamente dito, se você já conhece seu paciente, você já conhece seu médico, você já tem vínculo, você já tem um histórico, você sabe o perfil daquele paciente, se ele é um paciente aderente, se é um paciente que compreende, se é um paciente que adere, do que, por exemplo, fazer telemedicinas para pessoas que você não tem um vínculo muito forte ainda e não sabe exatamente onde está pisando.
Então, pelo menos nesse momento, eu vejo a telemedicina como uma muleta, uma ferramenta necessária que muitas vezes, sim, a gente tem utilizado até para diminuir o influxo de pessoas no centro de oncologia, e eu estou falando especificamente na experiência em oncologia. Eu acho que em outras especialidades a telemedicina provavelmente vai ser um impacto muito mais positivo e muito mais amplo, inclusive. A gente está aprendendo a fazer. Então, eu acho que assim, a telemedicina talvez complemente, entre num nicho específico de relacionamento que você já conhece o seu paciente, você já tem um vínculo, você já sabe como comporta, você já sabe que doença que ela tem. Mas eu não acredito que, pelo menos em oncologia, a telemedicina vá substituir a consulta presencial de forma alguma, né? Então, eu vejo como uma muleta nessa fase de pandemia necessária, temos feito com mais frequência, menos frequência, a gente está aprendendo, tem as suas vantagens, obviamente, e tem limitações que precisam ser respeitadas. Eu só queria... Pode Fala, falar, Olavo. Fica à vontade. Eu só queria complementar o que o Túlio falou, eu concordo com tudo que ele disse, e só complementando, eu creio que a telemedicina é uma ferramenta extraordinária, ela veio para ficar e ainda é uma formatação em evolução. Mas é importante ressaltar que muitas vezes uma consulta de telemedicina, ela não vai completar toda aquela consulta. Muitas vezes a gente vai ter que repetir essa consulta e muitas vezes nós vamos ter que ver o paciente presencialmente numa outra ocasião. Então, a telemedicina, eu não creio que ela resolva todos os problemas relacionados ao distanciamento. Eu acho que em algum momento você vai ter que ver aquele paciente, você vai ter que examinar aquele paciente. Isso em oncologia é extremamente importante. É indiscutível isso. Eu acho que o papel do exame físico numa consulta oncológica é determinante. Você vê um gânglio, uma íngua diminuir, você escuta um derrame pleural diminuir, eventualmente um baço, um fígado grande regredir. Então, o papel é importantíssimo do exame físico. Respondendo diretamente a pergunta para Jaque, assim, há momentos em que isto se torna menos importante e há situações em que se torna vital. Eu acho que essa decisão tem que ser feita pelo médico dela. Quer dizer, se naquele momento, e seguramente existem momentos em que uma avaliação de exames e uma busca ativa por sintomas numa conversa, numa entrevista e uma avaliação por exames, de fato, pode substituir. Mas isso não é sempre, isso é em alguns momentos, e o médico dela vai ter essas condições, essa clara condição de resolver essa questão. Mas, de novo, é muito difícil particularizar e generalizar uma questão como essa para todas as situações. Existem situações em que o exame físico é primordial, existe situação em que ele deixa de ser primordial e que o paciente vai... mais importante que a gente olhe os exames e investigue ativamente os sintomas que eventualmente o paciente possa estar apresentando. É uma ferramenta que nos permite aí oferecer cuidado com mais segurança em alguns cenários e talvez ter até uma resolutividade em algumas situações, mas que de forma nenhuma substitui o cuidado oncológico presencial, olho no olho, exame físico, porque é uma ferramenta que naturalmente tem limites, né? Ela não substitui o que a gente faz no dia a dia. Rodrigo, a minha reflexão, às vezes, como o Túlio falou, isso está em desenvolvimento. Às vezes eu fico imaginando como outros colegas podem nos ajudar a fazer telemedicina. Ele citou que ele recebe pacientes de fora de São Paulo, então nada impediria dele estar em telemedicina na presença de um outro médico que possa fazer esse exame físico na cidade da paciente, com mais segurança no deslocamento, ou como outros profissionais de saúde que já nos ajudam nas assistências diárias aqui aos pacientes, podem nos ajudar na telemedicina. Eu estou falando de enfermeiros com práticas, com nível de capacidade de avaliação de sintomas e de triagem, né? Enfim, eu acho que isso tudo está em evolução e talvez pela duração da pandemia a gente vai ter um cenário da telemedicina ser uma modalidade multiprofissional para diminuir um pouco esse desconforto de não ter o exame físico.
Uma pergunta que chegou aqui desculpa, doutor Olavo, vai lá, Não, depois eu trago a pergunta. Só queria complementar uma reflexão pessoal, é que muitas vezes a gente encara a consulta como uma coisa completamente objetiva, e nem sempre é. Muitas vezes o paciente não mostra tudo para a gente, só pela verbalização. Muitas vezes o paciente está escondendo coisas, ou porque ele quer esconder mesmo, ou porque ele não deu atenção. E numa consulta presencial é muito mais fácil você detectar esse tipo de coisa do que numa consulta à distância. A pergunta que chegou aqui é para o paciente em radioterapia. Frequentemente esse paciente tem de vir ao hospital múltiplos dias seguidos, ao longo de algumas semanas. Como é que essa rotina para ele deve, no geral, seguir o tratamento radioterápico que já foi iniciado? Como fazer isso com segurança? O prejuízo da interrupção de um tratamento radioterápico que já foi iniciado é muito grande. É muito grande. Então, ao paciente que já iniciou radioterapia, a recomendação, a não ser por questões absolutamente que não estão, né, dentro dessa pergunta, por questões extraordinárias, a continuidade deve ser prioridade. Eu não vejo nenhuma dúvida em relação a essa questão. A radioterapia é planejada e feita de uma maneira em que o número de doses e a continuidade do tratamento na periodicidade em que foi planejado é determinante na eficácia. Então, o paciente não deve interromper, de maneira geral, não deve interromper um tratamento radioterápico já iniciado. E da mesma forma que a oncologia clínica, a radioterapia aqui também adotou fluxos para segurança, espaçou o intervalo entre pacientes, garantiu a intensificação dos protocolos de limpeza dos aparelhos e dos ambientes compartilhados. Então, tudo isso foi feito justamente para que esse paciente consiga manter essa aderência sem um risco adicional. Desculpa, Miriam, você ia fazer algum comentário adicional? Não, era isso, eu ia falar isso, né, que diante dessa máxima de que a gente não pode atrasar a radioterapia, né, que isso teria um impacto muito deletério para o paciente, todo o processo da quimioterapia, desde a chegada do paciente ao hospital até ele aguardando na sala de espera, todo o processo de quimioterapia, não, de radioterapia, isso tudo foi revisto junto com as equipes e foi pensado num processo da radioterapia, no processo completo, até o paciente ir embora para casa, contemplando todos os aspectos para maximizar a segurança do paciente. A gente tem agora 3 perguntas sobre mais o curso natural da infecção por Covid. São 2 perguntas do Ivo Felício e uma pergunta da Elaine. Elas dizem respeito aí ao curso, quanto tempo melhora. Então, uma pergunta é, eu tendo Covid, eu fico imune? E os sintomas demoram quanto tempo para melhorar, sobretudo a perda do paladar e do olfato? E a terceira pergunta nessa sequência aí sobre a evolução do Covid é quanto tempo o infectado demora para deixar de transmitir o vírus? Então, com relação à pergunta de eu fico imune ou não, a gente não tem certeza ainda, né? O que a gente sabe, na verdade, é que muito provavelmente a gente fica imune depois que a gente tem a doença. Então, uma boa parcela dos pacientes, praticamente todos, desenvolvem uma coisa que a gente chama de anticorpos neutralizantes, que dão uma imunidade, mas o que a gente não sabe ainda é se a infecção pelo novo coronavírus ela vai conferir uma imunidade que é duradoura, que é igual a do sarampo, né? Sarampo teve uma vez, acabou, você não vai ter mais o sarampo, ou se é uma imunidade que é temporária, igual a gente vê com alguns vírus respiratórios, por exemplo, H1N1 você pode pegar num ano, e daí a 2 anos você pode pegar de novo, por isso que a gente revacina as pessoas periodicamente, né? Muito provavelmente, da experiência que a gente tem com o primo mais próximo geneticamente desse novo coronavírus, né, que foi o SARS, que causou a epidemia de 2003, a imunidade desse SARS agora, os pacientes vão ficar imunes muito provavelmente pelo período no máximo de 1, 2 anos. Então, a gente precisa realmente que chegue uma vacina, né? Com relação aos sintomas, que é outra pergunta, né, Rodrigo? Sim, quanto tempo os sintomas persistem ou melhoram e quanto tempo a pessoa continua transmitindo? Aí é muito variável de acordo com o aspecto clínico da doença que você teve, né? Então, o espectro de doença é muito grande. 86% das pessoas, mais ou menos, têm uma doença muito leve, com sintomas que duram poucos dias, por vezes menos de uma semana. E a gente tem 15 a 20% dos pacientes que desenvolvem uma doença grave, precisando muitas vezes de suporte de oxigênio, e os que fazem quadros mais graves, precisando de UTI,
eles têm tido um período de reabilitação muito prolongado, demorando semanas, às vezes, para a gente conseguir desmamar do oxigênio, né? A gente considera que o período de transmissibilidade do vírus, ele vai mais ou menos do início dos sintomas até 14 dias após o início dos sintomas, mas a gente tem observado que tem muitos pacientes que têm ficado com o PCR positivo, que é aquele teste que detecta o material genético do vírus na narina, por períodos superiores a 30 dias. O que a gente não sabe ainda é se essa positividade no exame, ela significa que o paciente tem uma capacidade de transmitir a doença ou não. Então, a gente tem alguns trabalhos na literatura já publicados, mas com um número pequeno de pacientes, um trabalho com 9 pacientes, outro com 11, mostrando que muito provavelmente esse material genético do vírus que a gente está detectando são, na verdade, fragmentos do vírus que não têm capacidade de infectar outras pessoas. Então, a gente considera que a pessoa tem a capacidade de transmitir por 14 dias até o início, a partir do início dos sintomas. O Eduardo Ferrari tem uma pergunta aqui que a gente já discutiu um pouco, mas é interessante para frisar e voltar no conceito. Ele pergunta para pacientes que tiveram um diagnóstico de um câncer de baixo risco, exemplo, câncer de próstata que foi operado, ou um paciente que teve um câncer de mama inicial. A gente considera esses pacientes grupo de risco para ter mais complicação com Covid, maior chance de ir para UTI, ou esses pacientes que tiveram diagnóstico de um tumor de baixo risco, que fizeram uma cirurgia e que estão só em acompanhamento, têm um risco comparável a de um indivíduo saudável? Eduardo, como que eu abordaria essa questão? Aquelas pessoas que tiveram um câncer de baixo risco ou um câncer inicial e foram tratados com intuito curativo, como regra, uma vez completado o tratamento com intuito curativo, seja radioterapia, quimioterapia, cirurgia ou uma combinação desses fatores, depois de alguns meses esse paciente tende a ter uma imunidade normal, a retornar à normal. E depois de alguns meses, esse paciente com imunidade normal deixa de ser paciente de risco teórico para gravidades e infecções. Então, essa pessoa que fez um tratamento oncológico, intuito curativo, que está naquela fase de segmento clínico, check-up de rotina que a gente discutiu anteriormente, a princípio, esse indivíduo tem imunidade normal e o risco dele diante Covid ou diante de outras infecções é equivalente de uma pessoa que não tem câncer. Na hematologia. A rigor, ele não tem câncer. Esse Exato. paciente, se ele está tudo bem, ele não é um paciente, ele é um paciente que demanda controle oncológico, mas ele não tem câncer. Ele é um paciente que está se acompanhando, esperando que nunca apareça outro, mas ele naquele momento não tem câncer. A rigor, a gente tem dados muito limitados e muito preliminares de como é a infecção do Covid no paciente com câncer, mas uma das coisas que parece fazer bastante diferença é o estágio do câncer desse paciente. Então, o estágio que realmente está associado a uma evolução mais grave, aquele paciente que vai para a UTI, aquele paciente que é entubado, é o câncer mais disseminado, o câncer mais localizado, e o câncer curado, esse paciente provavelmente se comporta como um paciente sem câncer. Não sei se... Fernando, do ponto de vista hematológico, como que você vê essa questão, Fernando? Então, na hematologia, a gente tem uma situação que às vezes foge ao princípio oncológico universal, que é assim, você tem uma neoplasia localizada, vamos tratar e vamos curá-la. Né? Na hematologia, às vezes é possível, algumas neoplasias hematológicas são possíveis de serem diagnosticadas e observadas. Né? E elas apresentam um baixo risco. No caso, ou seja, o paciente teve o diagnóstico de um tumor hematológico e não precisa começar tratamento imediatamente, é isso? Alguns deles, sim. Então, mas o tratamento desses tumores podem gerar imunossupressões importantes, entendeu? Então, em algumas situações, na hematologia, a gente tem que observar muito que, apesar do paciente ter um baixo risco de óbito por aquele tumor, o tratamento impõe a ele uma condição de risco que pode ser postergada para período pós-pandemia. Então, uma avaliação bem específica dos riscos e de que tipo de tratamento que é proposto e qual o efeito do tratamento no sistema imune é fundamental na minha área.
Eu acho que em oncologia isso funciona também, é não só a gente pesar o risco-benefício de se iniciar ou não um tratamento, mas que tipo de tratamento. Muitas vezes em oncologia você tem algumas opções e numa situação dessas é possível você optar por tratamentos que ofereçam menos risco ao paciente se ele se tiver que enfrentar, por exemplo, uma infecção por Covid. A Madalena tem uma pergunta muito boa aqui do dia a dia do paciente oncológico. A gente aqui no Sírio-Libanês em São Paulo, imagino que seja a realidade também em Brasília, tem um número muito grande de pacientes que vêm de outras cidades. Então, naturalmente, a gente tomou algumas medidas para garantir a segurança do paciente aqui da porta para dentro, mas a pergunta dela é a seguinte: eu estou com medo de pegar o avião para realizar a consulta e os exames, o que eu faço? E a gente tem até um certo grau de controle sobre o que acontece aqui dentro, mas como é que está a situação de trânsito, de viagem, a segurança para o paciente que está se deslocando? Como é que é isso e como é que o paciente deve se precaver caso de fato ele tenha de se deslocar? Acho que esse medo se justifica. Eu acho que o medo de pegar o avião é uma coisa concreta e é difícil a gente tomar essa decisão quando o paciente nos telefona. Via de regra, quando o paciente é de fora e tem que pegar o avião, eu tenho preferido fazer telemedicina. Eu tenho pedido para que ele envie para mim os exames pela internet, a gente discute, mas eu prefiro que ele não venha, não por causa do hospital, mas por causa inclusive, de todo o movimento. Mas isso é uma questão difícil de responder. É realmente difícil de responder. Assim, nenhum de nós é expert em ventilação num avião e qual a melhor maneira de prevenir caso isso seja necessário, né? O que eu entendo de conhecimento de contato com pessoas de aviação é de que os aviões têm um fluxo de ar organizado de uma tal maneira que o risco de você contrair infecções de alguém que esteja a mais de 1,5 metro é tornado muito pequeno. Então, o sistema de circulação de ar e filtração que torna relativamente seguro. Agora, nós estamos numa época de cautela, então a gente não deve recomendar que ninguém pegue aviões, especialmente aviões lotados, né, onde as pessoas ficam apenas alguns centímetros de distância das outras, numa situação que não seja absolutamente necessário. Não sei se a Miriam tem algum comentário nesse sentido. Eu acho assim, na impossibilidade do paciente fazer a telemedicina, é por isso que eu gosto, né, que eu falei aquela hora do mecanismo de transmissão, né, que é o respiratório pelo contato das mãos com uma superfície contaminada levando na mucosa. Que é difícil a gente prever todas as situações que o paciente vai viver fora do hospital. Então é interessante ele entender o mecanismo de transmissão para que ele saiba se comportar quando ele se vê diante de uma situação que ele não pensou antes, né? Então, se há impossibilidade de fazer uma telemedicina, obviamente que seria o mundo ideal, né, doutor Jorge? Então, o ideal é que ele use máscara na hora que ele pega o avião, né? Se ele estiver viajando com alguém da família, é melhor que ele fique, por exemplo, na janela, longe da pessoa do lado, e a pessoa da família fique entre, e que ele leve o álcool gel dentro da bolsa e esteja o tempo inteiro atento à possibilidade de levar as mãos próximas às mucosas, boca, nariz e olhos, sem usar o álcool gel antes desse movimento, né? Então, ter muita atenção com isso. Máscara e higienização das mãos. E se puder viajar de carro, venha de carro. Melhor. Aí você se expõe a menos pessoas, né? É que às vezes a gente sabe que não tem jeito, né? Sem dúvida. O Gilmar França tem uma pergunta muito boa aqui. A gente sabe que hoje tem diferentes tipos de tratamento oncológico. A gente está habituado a falar de quimioterapia, mas cada vez mais tem pacientes recebendo terapia-alvo e, sobretudo, imunoterapia. E dado que o princípio de ação da imunoterapia é modular seu sistema de defesa para que ele consiga identificar e combater o câncer, existe algum dado mostrando de que o comportamento da infecção por coronavírus é diferente no paciente recebendo imunoterapia, já que seu sistema imunológico está mais ativo e podia eventualmente aumentar a resposta ao vírus, seja de forma positiva ou negativa, a gente não sabe bem? Eu acho que Você não quer responder isso, Rodrigo?
Respondo. Você é o doutor em imunoterapia da gente aqui. A gente não tem muito dado até o momento nesse sentido. Havia algumas observações iniciais, principalmente de casos na China, que foi por onde tudo isso começou, sugerindo talvez uma maior chance de complicação em pacientes recebendo imunoterapia, justamente porque é um paciente que, entre aspas, está mais inflamado e aí a sua resposta pode ser desproporcional à agressão. E muito do que você vê de complicação da infecção por coronavírus, na verdade, não é o vírus em si, é a resposta que você monta em função da infecção. Mas alguns estudos mais recentes não confirmaram isso. Então, esse é um ponto ainda em aberto, a gente não tem uma resposta definitiva. Via de regra, não tem uma recomendação de que se descontinue um tratamento com imunoterapia, porque, mais uma vez, a ameaça do câncer é uma ameaça muito pesada e que deve ser valorizada nesse momento de decisão. Mas acho que essa é uma resposta que a gente vai conseguir construir com mais tempo. Recentemente saiu um estudo muito interessante, pequeno, mas feito no Memorial de Nova York, que é uma das principais instituições de oncologia do mundo, com a qual a gente tem uma parceria e compartilha experiências, e nesse momento de pandemia pelo coronavírus vem trabalhando de forma muito próxima para tentar alinhar as condutas e aprender um pouco do que eles fizeram lá, eles passaram por isso ou estão passando por isso um pouco antes da gente, então, como é um centro só oncológico, muito da experiência deles é útil, mas o que esse estudo do Memorial mostrou é que em pacientes que estavam em tratamento por câncer de pulmão e vinham recebendo imunoterapia, se você desconsiderasse o fator cigarro, o fator histórico de tabagismo, a imunoterapia não parecia aumentar o risco de complicação. Então, esses pacientes, na verdade, tinham a maior taxa de complicação às custas do histórico de cigarro no câncer de pulmão. Pacientes, então, que tinham enfisema pulmonar, bronquite, já um dano pulmonar previamente estabelecido pelo cigarro, e daí a impressão de que a imunoterapia causava mais problema, mas não era a imunoterapia em si, e sim o histórico de cigarro, e a gente hoje sabe que a imunoterapia vem sendo cada vez mais usada em câncer de pulmão, então ainda tem muita incerteza nessas análises. Só complementando o que o Rodrigo falou, muitas das indicações de imunoterapia são em pacientes com câncer de pulmão. E esses estudos especialmente na China, sugerem que realmente pacientes que têm câncer de pulmão ou metástase de outros tumores no pulmão, de fato, têm um risco maior de ter uma infecção mais grave e maior risco de intubação pelo Covid, né? Então, talvez seja um fator de confusão aí, não a imunoterapia em si. Seja a doença e não o tratamento. Isso. Seguramente não é protetor. Isso é fundamental. Não é a imunoterapia que vai proteger contra o... Isso é fundamental também, deixar claro. Esse é um ponto importante. O paciente recebendo imunoterapia não tem um risco menor, não pode descuidar, não pode achar que por estar com o sistema imune ativado e está mais protegido. Isso realmente é muito, muito importante. Tem uma pergunta polêmica aqui do João Luiz Freitas. Ele pergunta se a cloroquina tem algum efeito específico no paciente oncológico e se o paciente oncológico pode e deve tomar cloroquina. Que eu saiba, não há nenhuma indicação de cloroquina para doenças oncológicas, até onde eu me lembro, né? Então, para a COVID, né? Pode falar, doutor Jorge. Não, acho que você pode falar. Acho que não é tão polêmica essa questão como o Rodrigo colocou, mas vamos deixar a Miriam A gente, colocar. Na verdade, no começo da pandemia do Covid, a gente ficou muito animado com a possibilidade da cloroquina, né? Sendo uma droga barata, que estava disponível para todos, com alguns efeitos que a gente evidenciou da cloroquina, efeitos antivirais in vitro, né? E começou-se a usá-la. Infelizmente, nos últimos 2 meses, saíram diversos trabalhos, 2 dos trabalhos com N bem grande, com mais de 1.400 pacientes no último mês, mostrando que muito provavelmente, né, o grau de evidência, a gente classifica em grau de evidência, né, ele é relativamente confiável, de que infelizmente a cloroquina ela não tem um efeito melhorando o resultado desses pacientes, impedindo que os pacientes que pegam o COVID eles evoluam para um desfecho melhor, eles tenham doença menos grave pelo fato de receberem a cloroquina. E uma preocupação grande que a gente tem, que diferente do que a gente observa nos pacientes reumatológicos que usam cloroquina, por exemplo, com lúpus, artrite reumatoide, durante um grande período, muito provavelmente porque o próprio novo coronavírus, ele dá um quadro de miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco, a incidência de arritmias cardíacas nos pacientes com COVID que usam a cloroquina
ela é bem maior do que a gente observa com os pacientes reumatológicos. Então, a gente tem essa preocupação. Então, é muito importante que os pacientes tomem cuidado e evitem de usar a cloroquina, se forem usar, sem um acompanhamento médico fazendo eletrocardiograma. E não parece realmente que ela tem benefício na evolução da doença pelo novo coronavírus. Acho que houve uma precipitação em função dos estudos pré-clínicos que mostravam eventualmente algum benefício, mas a gente conhece uma série de drogas que funcionam nos ensaios pré-clínicos, in vitro, mesmo nos ensaios animais, e que, quando submetidas a testes clínicos, não se mostra. Aliás, é a regra. É a regra. A grande maioria das drogas que são promissoras, elas não vingam em estudos clínicos randomizados. E Miriam, doutor Jorge, só para esclarecer para o público, né? Estudo pré-clínico, estudo que não envolve seres humanos, ou seja, modelo de laboratório, modelo animal. In vitro, né? Exato. E estudo clínico é estudo que é feito em seres humanos para você avaliar a eficácia daquele tratamento. Então, na verdade, como demoraria muito criar novas drogas contra o novo coronavírus, várias drogas com potencial antiviral que já eram conhecidas foram testadas in vitro, usando culturas de células. Então, célulazinhas que se infectavam com Covid e via qual o efeito que era dessas drogas, né? E a gente ficou muito animado com o efeito de algumas drogas, algumas até com um efeito mais importante do que a cloroquina, como, por exemplo, o lopinavir com ritonavir, que é uma droga que já é usada há muito tempo para o tratamento do HIV. Infelizmente, a maior parte dessas drogas que deixaram a gente bem empolgado quando a gente viu o efeito in vitro, não se mostraram benéficas na evolução da infecção pelo novo coronavírus quando foram testadas nos pacientes. Eu gostaria só de compartilhar um relato, se vocês permitirem, João. Quando a gente estava na fase de estudo pré-clínico e realmente a gente tinha um certo otimismo em relação à cloroquina, pessoalmente eu tive paciente oncológico em tratamento que internou por outros motivos e acabou tendo Covid. E essa senhora teve sintomas moderados e paciente oncológica com Covid internada, sintomas moderados, dependendo do oxigênio. A gente tratou com cloroquina essa senhora internada durante 5 dias, que era o protocolo. E respondendo especificamente a tua pergunta, João, eu acho que o fato dela ser uma paciente oncológica não interferiu nem no Covid, nem com o tratamento do cloroquina. Agora, do ponto de vista da cloroquina, a gente tem uma sequência de estudos clínicos que são negativos, né? Então, como a evidência científica cada vez mais, infelizmente, sugere que a cloroquina não traz o benefício que a gente gostaria. Então, eu acredito que, apesar de não ter efeito ser paciente oncológico ou não, eu acho que, baseado em ciência, baseado na literatura científica que está sendo construída internacionalmente e com grandes grupos de estudos brasileiros, inclusive, a tendência natural é usar menos cloroquina daqui para frente. Tem uma pergunta boa da... Desculpa, Rodrigo, vamos lá, Fernando. Só perguntar uma coisa, um dado... Porque a cloroquina ela parece ter ação in vitro em outros vírus, em outras situações endêmicas, né, que nós tivemos de epidemia. E ela foi testada, apesar do efeito in vitro, ela foi testada para esses outros vírus e a gente já viveu essa situação dela não funcionar. Você conseguiria acrescentar isso? Eu acho que isso é importante que as pessoas digam, não, esse é um vírus novo, mas Zika, isso já foi testado. Né? Já no Zika aconteceu uma coisa bem similar, assim, né? A gente detectou um certo efeito in vitro da cloroquina contra o Zika vírus e quando isso foi testado na prática clínica, a droga não se mostrou benéfica para os pacientes. Aliás, é a regra. É que é importante a gente saber que a grande maioria das drogas que funcionam é uma pirâmide isso, né? Você vai passando por uma fase de testes, os remédios, e a cada escala de remédio vai filtrando e vai ficando. É por isso que é um trabalho árduo a descoberta de uma medicação e de uma determinada indicação para essa medicação. Isso não é uma coisa simples. Eu queria só complementar assim, para os pacientes não ficarem em pânico, né, para preservar a saúde mental das pessoas, que embora a gente não tenha uma droga eficaz ainda com comprovação contra a infecção pelo novo coronavírus, a gente sabe, né, baseado no exemplo de outros países, por exemplo, a Alemanha, né, que teve uma mortalidade super baixa, que o tratamento ideal para a infecção pelo novo coronavírus é o bom suporte clínico,
principalmente de terapia intensiva, quando o paciente precisar, né? Então, não é que a gente não tem tratamento nenhum, né? O bom tratamento clínico, o suporte clínico adequado, com boa terapia intensiva, ele consegue salvar a maior parte dos pacientes. Por E a isso gente está reduzir a taxa de aprendendo, né? infecção, né? A gente está aprendendo e está melhorando a taxa de curabilidade desses pacientes em terapia Exatamente. intensiva. Isso que é importante. Hoje, no Brasil, a gente tem tratado melhor do que no início, quando essa pandemia começou. A gente aprendeu muito com eles, conosco, e muita coisa de tratamento do paciente grave, inclusive foi gerada aqui no hospital, né? Muita coisa, muito conhecimento. E hoje os pacientes são muito melhor tratados, indiscutivelmente. A Paula Plácido tem uma pergunta muito pertinente nessa nossa discussão sobre cuidado do paciente oncológico. A pergunta se vocês testam pacientes antes de iniciar a quimioterapia. E aí, antes de dar a resposta, Paula, eu vou fazer um preâmbulo. A gente, para responder essa pergunta, que é uma pergunta bastante complexa, montou aqui no Centro de Oncologia uma força-tarefa com inúmeros médicos que compartilharam experiências com mais de uma dezena, quase 2 dezenas de centros oncológicos espalhados pelo mundo. Esses médicos também, sobretudo o Dr. Guilherme Arada, a doutora Fernanda Antonácio e o Dr. Gilberto de Castro, fizeram uma extensa revisão da literatura para avaliar o impacto de testes para COVID em pacientes sem sintomas que vão começar tratamento. E depois de todo esse exercício e de toda essa força-tarefa montada e da extensa revisão de literatura, a gente conseguiu chegar para essa resposta ponderando alguns pontos. Um deles, é importante lembrar que o paciente que está em tratamento oncológico, ele não tem os efeitos do tratamento só no dia em que ele recebe o tratamento ou só no momento em que ele inicia o tratamento. Ele fica exposto aos efeitos durante um período bastante prolongado. E que a gente, nesse momento, não tem muito controle de exposição, ou seja, a gente não sabe quando que o paciente que está em tratamento oncológico vai adquirir a infecção. Então, a gente chegou à conclusão de que testar o paciente só no momento em que ele inicia o tratamento não faz muito sentido. O que a gente faz é uma triagem por sintomas. O paciente que tem sintoma naturalmente, antes de começar o tratamento, aí sim faz o teste. E a gente optou, então, por instituir esse fluxo de triagem de sintomas tanto por WhatsApp, contato telefônico antes, quanto no momento em que o paciente chega para receber a quimioterapia, ou imunoterapia, ou terapia-alvo. A gente está estabelecendo esse fluxo. Um outro ponto importante, a Miriam pode contribuir muito com essa discussão, é que todos esses testes disponíveis, eles não foram validados extensamente, ou seja, não foram investigados de forma adequada em pacientes sem sintomas. Eles foram validados e a gente tem mais informações sobre a performance desses testes naqueles pacientes sintomáticos. Então, depois de muita revisão, de muito estudo, de muito debate, a gente estabeleceu uma política de não testar os pacientes que iniciam o tratamento na rotina, mas sim testar aqueles pacientes que tenham sintomas. Dr. Olavo, Dr. Túlio, Dr. Jorge, Dr. Fernando e, sobretudo, a Miriam participaram dessas discussões e eu tenho certeza que podem complementar a minha resposta. Posso falar na hematologia? Deve. Tá, só porque na hematologia a gente tem uma situação, segue exatamente o mesmo fluxo colocado pelo Rodrigo. Nós não testamos, a não ser o receptor de transplante de medula óssea. Ele é testado, né, tanto a triagem clínica, quanto é feito também uma testagem por PCR, 48 horas antes da internação. Então, essa é a situação que foge um pouco a essa colocação, mas o resto segue a mesma recomendação. Esse é um ponto importante. Pacientes que vão ser submetidos a transplante de medula, assim como pacientes que são admitidos para o hospital para cirurgias oncológicas, aí sim a gente estabeleceu uma rotina de teste. É que a pergunta da Paula era especificamente sobre pacientes que vão iniciar uma quimioterapia ou vão iniciar uma imunoterapia. Eu só gostaria de fazer esse comentário, realmente, Paulo. Essa pergunta é super pertinente. A gente, como grupo, está assim, debruçando sobre ela já tem algumas semanas e realmente tem uma força-tarefa dentro do Centro de Oncologia. O Guilherme Arada é uma das pessoas envolvidas que realmente fez uma revisão sistemática da literatura a partir de mais de 230 papers na literatura dedicada a esse tema, né? E assim, se a gente entender que os principais ferramentas para combater câncer são cirurgia, radioterapia e tratamento sistêmico, como tratamento sistêmico, quimioterapia, terapias-alvos e imunoterapia, de fato,
fato como radioterapia e os tratamentos sistêmicos, quimioterapia, imunoterapia e terapias-alvos, são geralmente tratamentos que demoram semanas, se não meses, e tem um impacto um pouco prolongado sobre a eventual imunidade do paciente. Para esses pacientes, realmente a gente não tem nível de evidência e não tem o porquê fazer de rotina em pacientes assintomáticos. O Rodrigo levantou e eu queria reiterar, caso seja uma cirurgia, a ferramenta terapêutica para aquele câncer, ou cirurgia de outro motivo, a cirurgia como é algo pontual, e a cirurgia como tem equipe de profissionais de saúde, anestesista, todo o pessoal do centro cirúrgico, esses pacientes que eventualmente vão ser submetidos a uma cirurgia, seja ela oncológica ou outro tipo de cirurgia, aqui no Círio e em grande parte dos hospitais, a gente tem feito teste de rotina, porque a gente entende que é alguma coisa pontual, que é importante o paciente entrar no centro cirúrgico COVID negativo. Se eventualmente ele for positivo, aqui no Círio, inclusive, tem 2 hospitais nesse momento, então tem um centro cirúrgico dedicado a pacientes que têm Covid ou suspeita de Covid, mas todos os pacientes que vão para o centro cirúrgico é testado Covid antes. Felizmente, a grande maioria dos pacientes são Covid negativos, e esses pacientes vão para o centro cirúrgico sabendo que são Covid negativos, para proteger o paciente e, obviamente, também para proteger os profissionais de saúde na linha de frente. Agora, especificamente, tratamento sistêmico, e aqui a gente está numa mesa de oncologistas, hematologistas e clínicos, a Miriam como infectologista, o tratamento com quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, a gente testa se tiver sintoma. Além disso tudo que foi falado, para nós faz muito mais sentido do que testar o paciente pontualmente num tratamento que pode durar semana, meses, às vezes anos, é o isolamento social nessa situação pandêmica que a gente está, onde o número de casos ainda está subindo. Então, para o paciente que vai começar um tratamento em que vai baixar a imunidade desse paciente, um tratamento imunossupressivo, um tratamento prolongado, a gente recomenda ainda mais o isolamento social estrito, evitar sair desnecessariamente de casa e se expor, por exemplo, indo a supermercados, farmácias, coisas que outras pessoas possam fazer ou ele possa fazer de outra maneira. E mesmo consultas, a gente tem priorizado consultas à distância do que consultas presenciais. Tem mais algumas outras perguntas chegando aqui, lembrando que a gente passou agora de 1h10 de live, a gente tem mais 20 minutos, então eu vou reservar um período no final para vocês fazerem um fechamento, um wrap-up de tudo que a gente discutiu e das recomendações e mensagens mais importantes. Então eu peço desculpa para quem enviou perguntas e que porventura a gente não consiga responder. Mas uma pergunta que vem aqui. Isso diz respeito ao tipo de teste. A Luciana diz que fez um PCR no laboratório com 14 dias de sintomas e que o teste veio negativo. Como que a gente interpreta isso? Ou seja, sobretudo para a Miriam, quais são os testes atualmente disponíveis e como que é a validade desses testes em função do tempo de infecção, Miriam? Então, a gente tem 2 tipos de teste, né? A gente tem o teste que a gente chama de PCR, que é o teste que detecta o material genético do vírus mesmo, o RNA do vírus, e que normalmente ele é feito no swab de nasofaringe. Esse teste, ele começa a ficar positivo 2 dias antes do início dos sintomas, mas ele fica positivo mesmo, com uma porcentagem maior dos pacientes no 4º dia de sintoma, e normalmente após o 7º dia de sintoma, a chance de você conseguir detectar o material genético do vírus, ela vai caindo, né? O outro teste que a gente tem, que tem sido muito difundido, é o que a gente chama de teste sorológico. Esse teste, ele detecta a quantidade de anticorpos que você tem no seu sangue. Pensando nos anticorpos, a gente tem 2 tipos de anticorpos. A gente tem um anticorpo que é um anticorpo que a gente chama de IgG, que ele é produzido numa fase mais tardia da doença, e a gente tem 2 anticorpos que a gente chama de IgA e IgM, que são anticorpos de doença aguda, né? O IgA e o IgM, normalmente, eles começam a ser detectados no 3º dia de sintoma, e a partir do 6º dia de sintoma, a gente detecta ele numa porcentagem aí de 70% dos pacientes a 80% dos pacientes. Então, a gente tem até 20%, 30% de falso negativo, né? E o IgG, a gente começa a detectar ele no 10º dia de doença, e a partir do 14º dia de doença, a chance da gente detectar ele nos pacientes é muito grande. Mas a gente ainda tem, mesmo assim, 15% a 20% dos pacientes que, mesmo tendo tido doença confirmada com PCR positivo,
não ficam com IgG positivo com os testes que a gente tem disponíveis atualmente. Outra coisa que é interessante falar é que mesmo o teste de detectar o material genético do vírus, que é o PCR, ele pode ter 30% a 40% de falso negativo. Então, o fato do seu teste vir negativo não significa necessariamente que você não tenha doença. Então, muitas vezes o médico faz o seu diagnóstico pelo quadro clínico, às vezes por uma tomografia que você tem que ter uma alteração muito típica, mesmo você não tendo um PCR positivo. O Everson mandou uma pergunta bastante interessante aqui sobre as formas de transmissão e contágio. Ele viu um comunicado do CDC norte-americano mencionando que a chance de contaminação por superfícies e objetos é relativamente baixa. Miriam, então aproveitando a pergunta do Everson, quais são as principais formas de contágio e se de fato esse risco de contágio através de compartilhamento de objeto e superfície é de fato baixo e o que isso impacta no cuidado do paciente oncológico do ponto de vista de prevenção? Muito Rodrigo, interessante a pergunta dele. Fala, doutora Ana. Só complementando a pergunta, muitos pacientes trazem essa preocupação, e eu sei que nosso papel não é fazer perguntas, mas já que os pacientes trazem, eu vou levar para você também. E eu acho que tem a ver com contágio por contato. Muitos pacientes têm preocupação de fazer exames, deitar nos exames de imagem, tomografia, ressonância, PET scan, etc., pelo risco de contágio. Eles veem esse risco como muito grande. Então, eu acho que seria interessante, talvez, você contar para a gente que tipo de precauções o hospital está tomando nesse sentido. Tá. Então, a primeira coisa, realmente a forma mais importante de transmissão é por via respiratória. Então, é quando a pessoa que está transmitindo o vírus, ela tosse ou ela espirra, e ela elimina essas partículas que a gente chama de gotículas, essas gotículas que têm as partículas virais e que elas podem ser gotículas maiores que ficam suspensas no ar por poucos minutos, mas em algumas situações específicas elas podem ser gotículas bem pequenininhas que a gente chama de aerosóis, que ficam suspensas no ar por até 3 horas, né? O que acontece é que quando a gente recomenda para a população toda o uso da máscara de forma universal, a máscara funciona de duas formas. A primeira forma é fazendo com que a pessoa que está transmitindo o vírus, ela tenha um anteparo na frente do corpo, que faça com que ela, mesmo estando transmitindo o vírus, ela não elimine no ambiente, ou elimine de forma muito diminuída, gotículas com partículas virais. E o segundo efeito da máscara é pela pessoa que não está doente, e é por isso que a gente ajusta a máscara, deixa ela bem justinha, né? Ela funciona como um filtro, então na hora que a gente inala o ar que tenha potencialmente partículas virais, a máscara filtra esse ar, diminuindo a chance de pegar o vírus. Quando a gente pensa no uso universal da máscara, que o mundo inteiro está recomendando, na verdade, a principal forma de transmissão, que seria a via respiratória, ela fica quase que equiparada à forma de transmissão pelo contato, né? A gente sabe que é um vírus que sobrevive por até 3 dias nas superfícies, então essa é a notícia ruim, mas a notícia boa é que ele é facilmente eliminado da superfície se você usa o álcool 70 de cozinha, ou solução de hipoclorito, ou desinfetantes que a gente usa no ambiente hospitalar. Então, doutor Olavo, respondendo a sua pergunta, a gente oferece um ambiente muito seguro para os pacientes, porque a gente tem protocolos muito bem conduzidos aqui no hospital de limpeza do ambiente. Então, entre um paciente e outro, a nossa equipe está treinada a limpar todas as superfícies com desinfetantes que são muito eficazes contra bactérias até mais resistentes do que o novo coronavírus, do que esse vírus novo, né? E a outra coisa que é importante a gente pensar é o que eu falei, né? O vírus ele não pula da superfície para a gente. Então, eu encostar, por exemplo, as minhas costas numa superfície contaminada, se eu sentei numa cadeira, por exemplo, isso não vai fazer com que eu pegue o novo coronavírus. Eu preciso, de alguma forma, levar esse vírus para a minha mucosa, que é boca, nariz e olhos. Por isso que a gente acha que o papel das mãos ele é fundamental. Só esclarecendo, a solução de hipoclorito é a popular cândida, né? É água sanitária, que é água sanitária. Faz limpeza de casa, sabe o que é. A Jéssica, ela traz um ponto que ilustra muito bem toda a complexidade que a pandemia traz, não só para o cuidado direto do paciente oncológico, mas para outras esferas que às vezes a gente não pensa. O ponto dela é o seguinte, ela menciona que um conhecido está com uma dificuldade muito grande para fazer um PET scan de avaliação e de segmento de um tumor hematológico, porque o FDG, que é o marcador, é a espécie do contraste que a gente usa para fazer o PET scan,
não consegue chegar na cidade dela, ela mora no Mato Grosso, e o que a gente tem visto realmente são inúmeros relatos nesse sentido, de dificuldade de distribuição, da chegada de insumos de contraste e até mesmo de medicamentos oncológicos. Queria que vocês comentassem um pouquinho esse cenário no Brasil e essa outra faceta aí da pandemia que acaba tendo um impacto muito significativo no cuidado do paciente oncológico, talvez não tão grande em grandes metrópoles, em grandes centros, mas que dificulta muito a chegada de insumo, a chegada de recurso para o paciente que está em centros menores. Olha, Jéssica, quando a pandemia ainda estava na Europa e não tinha chegado com intensidade aqui no Brasil, a gente já estava atento à literatura científica e os primeiros recomendações e guidelines de tratamento oncológico que vinham da Europa e durante da pandemia previam situações em que o sistema de saúde não ruía e não tinha mais condições de oferecer tratamento oncológico aos pacientes. Então, eu li muitos papers publicados por grupos italianos, por exemplo, que falam assim, numa situação em que o departamento de oncologia tem que ser desmontado e realocado recursos humanos e técnicos para tratar o COVID, como fazer e qual paciente eventualmente tratar ou não. Lógico que cada país sofre a pandemia do Covid de formas e intensidades diferentes. Lógico que no Brasil a gente já está convivendo com essa pandemia tem 2 meses pelo menos, e a impressão que a gente tem, Jéssica, é que felizmente a maior parte do sistema de saúde está funcionante, tem capacidade de atender, tem capacidade de insumos, medicamentos, recursos humanos disponíveis. Obviamente que deve ter questões logísticas no Brasil. O Brasil é muito grande, tem muitas cidades, muitos municípios, capilaridade muito grande. Então, certamente tem alguns aspectos logísticos, da FDG chegar, coisas insumos, e obviamente tem profissionais de saúde que se afastaram temporariamente pelo Covid. Não sou especialista em logística, mas eu acredito que esses ajustes estão sendo feitos. Eu imagino que a estrutura do sistema de saúde no Brasil, na grande maioria do Brasil, pelo menos, permita a gente continuar atendendo as outras questões de saúde, tanto oncológicas, cardiológicas e neurológicas. Então, Jéssica, problemas pontuais certamente existem num país de tamanho continental que nem o Brasil. A gente tem a torcida, a expectativa que a logística volte a funcionar cada vez melhor, mas eu acho que a grande mensagem que a gente gostaria de passar, inclusive, é que, como regra, a maior parte da estrutura da saúde no Brasil está funcionando, tem capacidade adequada e, às vezes, até ociosa, que é um inusitado numa crise de saúde pública, mas, na grande maioria das vezes, os hospitais, clínicas e saúde no Brasil estão podendo tratar o seu problema oncológico, o seu problema cardiológico, o seu problema neurológico, e a nossa percepção de quem está aqui na linha de frente no dia a dia, que o maior limitante para as pessoas tratarem tem sido o medo de ir para o hospital. Então, se você perguntar para a maior parte dos colegas, o que mais tem dificultado a gente cuidar dos pacientes, é que os pacientes estão com medo de ir para o hospital. E muitas vezes cai numa armadilha em que, por medo do vírus, que é real, a gente obviamente respeita plenamente o vírus, é um risco real, a gente sabe que existe, infelizmente, um número grande, inclusive, de óbitos, muito triste, mas assim, tem outras pessoas que se botando em risco ainda maior por negligenciar uma dor no peito, né? Então, por exemplo, o Rodrigo comentou antes, em Nova York triplicou o número de mortes por infarto, porque as pessoas têm medo de ir no hospital. Então, o medo das pessoas procurar auxílio médico acaba sendo atualmente o principal limitante para que a gente possa cuidar da saúde de vocês. E eu acho que o nosso objetivo aqui é tentar mostrar para vocês a importância, a pertinência e a segurança de procurar o médico, procurar a clínica e procurar os hospitais. Eu acho que sempre que a gente vive, quer dizer, sempre, essa é a primeira vez, eu acho que em todas as nossas vidas nós estamos vivendo uma pandemia, mas sempre que existe uma situação de estresse social, a gente cria uma série de medos de que pode acontecer desabastecimento, que nós vamos ficar sem alimentos, que nós vamos ficar sem insumos. Eu não tenho uma visão panorâmica, mas o que a gente sente no hospital e em outros hospitais não é um problema sério de desabastecimento global. Os medicamentos estão existindo, os insumos estão existindo, os exames estão acontecendo, e o que a gente vê, como o Túlio falou bem, é uma diminuição da procura
dos serviços, acredito que no nosso serviço uma diminuição geral da procura por medo das pessoas, mas os serviços estão funcionando normalmente. Acho que é importante destacar, né, que ela citou um tumor hematológico. Seguindo na linha do que o Túlio e o Olavo falaram, a assistência não pode parar, né? Não tem PET, faz tomo, né? O PET não surgiu como a primeira ferramenta de avaliar um paciente. Então, os médicos têm que aprender a lidar com a diversidade. A gente está aqui para discutir o momento e, se o panorama exigir restrições e avaliações que podem realmente serem um pouco inferiores à ideal, a gente faz aquilo que é possível, mas a gente não para de ver os nossos pacientes, a gente não para de prover assistência e avaliação. Muito bom. Pessoal, o tempo voou, a gente está com agora 1h22 de live, inúmeras perguntas foram feitas, algumas ainda a gente não conseguiu responder. Talvez uma última pergunta para que a gente possa responder e, mais uma vez, focar no paciente que recebe tratamento oncológico é: tudo bem, nesse momento eu preciso ir para o hospital, preciso fazer um exame ou preciso me internar. Quais os cuidados que eu preciso ter no ambiente hospitalar? Geralmente, o hospital vai orientar, pelo menos a grande maioria dos hospitais, vai orientar o paciente a determinado, por exemplo, o fluxo normal de encaminhamento dentro do hospital, isso está absolutamente bem programado e já decidido. Então, o paciente muitas vezes vai entrar pelo hospital por uma entrada diferente da que ele normalmente entraria. Isso, eventualmente, cada hospital organizou a depender, inclusive, dos sintomas que ele apresenta. Se ele apresenta algum tipo de sintoma gripal ou outro tipo, ele pode entrar por portarias diferentes, mesmo até no mesmo pronto-socorro, podem haver maneiras diferentes de adentrar o hospital ou pronto-socorro, mas a grande maioria dos hospitais organizou uma maneira disso acontecer. Dentro do hospital, evidentemente que o uso de máscara e a higienização continua, a higienização de mãos continua ativamente. Os cuidados que se tem fora do hospital devem ser mantidos dentro do hospital. E a gente tem já organizado maneiras de que não exista acúmulo de pessoas, né? Elevadores são organizados de maneira que entrem pessoas, não aglomerem dentro dos elevadores. A rigor, pelo menos falando do que acontece dentro do Sírio-Libanês, os mesmos cuidados que ele toma na comunidade, ele deve tomar dentro do hospital, única e exclusivamente. O hospital é um lugar seguro, em que hoje em dia está bem seguro para o paciente vir, indiscutivelmente. Eu costumo dizer para meus pacientes que é mais seguro vir ao hospital com os fluxos estabelecidos aqui, com a doação de máscaras e orientações, do que o paciente frequentar, por exemplo, supermercados e farmácias, onde é um ambiente completamente descontrolado, onde você não tem ideia de quem está próximo de você, e o que assusta é que muitas vezes a gente vê supermercados bastante cheios, né, e as pessoas com máscara, mas sem grande preocupação em se manter distantes uma das outras, e isso é muito mais, eu acho que oferece um risco muito maior do que vir ao hospital para uma consulta ou para uma avaliação que o paciente realmente necessita. Pessoal, a gente caminha aí para os 5 minutos finais da live, e antes de passar para os comentários finais, eu queria reforçar que todo esse conteúdo vai ficar disponibilizado online no Facebook, e que ao longo das próximas semanas nós teremos mais lives e mais comunicações aí sobre o cuidado do paciente oncológico durante a pandemia. Mas, para fechar, que mensagens finais vocês gostariam de passar para quem está nos assistindo agora? Bom, eu acho que a grande mensagem é o seguinte: a pandemia é uma realidade, a gente está aprendendo a conviver com o vírus, a gente já aprendeu muita coisa de como conviver com ele, qual que é o risco real do vírus, como diminuir o contágio e como se proteger.
A grande maioria dos hospitais, uma boa parte dos hospitais já tomaram inúmeras medidas para aumentar a segurança do paciente, dos familiares e, obviamente, dos profissionais de saúde. Eu acho que a principal mensagem dessa tarde, dessa noite, é o seguinte: as outras doenças continuam existindo. E muitas vezes as outras doenças hematológicas, cardiológicas, oncológicas, inclusive, inferem um risco maior do que o próprio vírus, né? Então, o infarto mata mais do que o vírus. Um câncer pode matar mais que um vírus, uma leucemia pode matar mais que um vírus. Então, diante dessa situação, passado 2 meses de pandemia, provavelmente a gente vai conviver com o vírus mais alguns meses, as pessoas têm que superar o seu medo, o seu pavor, a sua fobia em relação ao vírus, e entender que os principais serviços de saúde no Brasil estão funcionando, estão operando, estão tomando inúmeras medidas de precaver a segurança de vocês e da gente. Então, nós, profissionais de saúde, passamos o dia inteiro dentro do hospital e, obviamente, a gente também quer continuar longe de infecções e proteger a nossa família, e a gente está aqui pronto para continuar tratando, diagnosticando e dando suporte médico que vocês precisam nas outras doenças. Eu acho que as pessoas têm que perceber que, de fato, essa pandemia vai, de fato, ficar aqui por um tempo. As outras doenças continuam existindo. Câncer é uma doença progressiva, ele não é uma doença estacionária, embora seja uma doença heterogênea. Existem situações de baixo, médio e alto risco. Eu acho que as pessoas têm que deixar para os especialistas decidirem se essa situação pode ser postergada ou não. A pessoa tem que ter cuidado em tomar a decisão por si só de deixar procurar por medo de se contaminar com o coronavírus. A doença subjacente, no caso do câncer, pode ser muito pior do que o coronavírus. O contato com o seu médico é fundamental. Aqueles que estão fazendo qualquer tipo de acompanhamento, que já tem um médico, eu acho que a busca por esse médico, telefona, pergunta, há necessidade de eu passar, eu não estou fazendo exames há tanto tempo, porque existem situações em que, evidentemente, exames podem ser postergados e existem situações em que não devem ser postergados. E isso é muito heterogêneo para a gente generalizar numa situação única. Então, converse com o seu médico, mas perca o medo de vir fazer os exames. O que o seu médico te recomendar, isso deve ser feito. Não ponha o medo do hospital acima da recomendação do seu médico. Eu acho que eu queria deixar a mensagem que a gente está em guerra, né? É uma guerra contra um vírus, mas que a gente também tem outros inimigos, né? Como os próprios colegas falaram. E essa guerra está sendo travada já há alguns meses aqui. E diariamente, um comitê em Brasília e um comitê em São Paulo se reúne e analisa todos os aspectos de possibilidade de contaminação dos pacientes dentro do hospital. Então, hoje, a gente tem uma maturidade que permite dar segurança ao paciente, que é constantemente melhorada. Então, essa guerra ela vem com o apoio dos profissionais de saúde contra o vírus, mas também contra os outros nossos inimigos. E eu acho que isso exige que a gente, médico, se reinvente. Num primeiro momento, eu tive medo, mas hoje eu estou muito mais tranquilo e eu acho que à medida que a gente vai tendo educação e vai tendo conhecimento, a gente começa a valorizar todos os aspectos de uma pandemia, que não é somente o combate ao vírus, mas sim a continuação daquilo que é essencial, né? É o combate a todas as doenças e a manutenção da vida. Miriam, para fechar? Então, eu acho que, voltando àquilo que eu falei no começo, né, a gente tem que cair na real que a gente vai ter que conviver com essa pandemia, muito provavelmente até o final do ano, até a gente vislumbrar aí uma vacina para que a gente controle a transmissão da doença, né? E a gente não pode deixar que a pandemia tenha mais efeitos deletérios ainda dos que ela já traz, né? Então, distanciamento social é muito importante, mas é muito importante também que a gente não crie uma demanda reprimida de pessoas precisando de tratamento, não só oncológico, mas todos os tratamentos que têm um impacto e que não podem esperar até o final do ano, né? E como o Fernando colocou muito bem, existe um time de especialistas aqui no hospital
em vários hospitais, todos os hospitais, na verdade, pensando num fluxo seguro para aqueles pacientes que precisam continuar o seu tratamento ou fazer o diagnóstico de alguma doença que esteja aparecendo. Muito obrigado. A gente vai encerrar nossa live hoje. Eu gostaria de agradecer muito a todos os nossos especialistas, Jorge, Olavo, Túlio, Fernando, Miriam. É de fato uma honra e um prazer poder compartilhar esses momentos e os outros da nossa atividade no dia a dia com vocês. Só de direcionar as perguntas e ouvir as respostas, eu já tive a oportunidade de aprender demais. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam online. Eu aproveito para informar que as perguntas que não foram respondidas vão ser devidamente respondidas em tempo hábil para que a gente possa atender essa demanda, e peço desculpas mais uma vez por não ter conseguido cobrir tudo o que foi enviado. Como esse é um tema de enorme relevância, a gente vai disponibilizar na íntegra essa live nos nossos canais de comunicação. Então, por favor, fiquem à vontade para compartilhar todo esse conteúdo com seus familiares, com os amigos e conhecidos. Se puderem, fiquem em casa e, mais uma vez, muito obrigado e uma excelente noite a todos. Até a próxima. Obrigada. Grande abraço a todos.